Olá, bem-vindo à nossa quarta aula da disciplina de elaboração de projeto de trabalho social. A partir dessa aula, os nossos conteúdos vão priorizar o trabalho social enquanto documento e instrumento essencial na execução de ações de intervenções habitacionais. Gostaria de iniciar os nossos estudos dessa semana conceituando com você o que é o trabalho social. O trabalho social é um conjunto de ações inclusivas com caráter socioeducativo, adequadas à realidade socioeconômica e cultural da população e às características da área de intervenção, afinadas com os princípios da política habitacional, com as diretrizes dos programas e desenvolvidas em articulação com todos os agentes sociais envolvidos nos processos de decisão, implantação e controle dos programas de moradia. O Ministério das Cidades define o trabalho social como um conjunto de estratégias, processos e ações realizado a partir de estudos, diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo as dimensões social, econômica, produtiva, ambiental e político-institucional do território e da população beneficiária, além das características da intervenção, visando promover o exercício da participação e a inserção social dessas famílias, em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados. Desde 2003, o trabalho social passou a ser exigência dos projetos de habitação que são executados com recursos do Ministério das Cidades. É importante que a gente compreenda que o trabalho social é um elemento que deve estar presente na vida das famílias e que vai além da construção de moradias. Um projeto de trabalho social deve ser construído e executado nos casos de deslocamento involuntário, para que as famílias tenham condições dignas de reassentamento e deve considerar a motivação do deslocamento, as condições desse reassentamento e as medidas compensatórias que devem definir os mecanismos para mediação. Observe que nas leituras complementares temos alguns materiais que tratam a respeito do reassentamento involuntário. O trabalho social, nos programas sobre gestão do Ministério das Cidades, operacionalizados pela Caixa, é apenas um exemplo de possibilidade de execução de ações sociais com famílias que devem ser integradas e deve respeitar a realidade local no momento da intervenção. Outros organismos de financiamento também fazem a exigência da execução e da existência de um trabalho social. O trabalho social não é apenas um apoio à obra, é um componente estratégico da política habitacional e urbana. A elaboração do documento que constrói as ações do projeto de trabalho social deve considerar os aspectos normativos e jurídicos legais à época da sua elaboração. O documento que constrói o projeto de trabalho social sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de um conjunto de ações. É a unidade elementar do processo sistemático de racionalização de decisões. É o instrumento mais próximo da execução, devendo detalhar as atividades a serem desenvolvidas, estabelecendo prazos, especificando recursos humanos e materiais e estruturando receitas e custo. Assim, um PTS deve ser temporário, com início e fim bem definidos. Ele deve ser planejado, executado e controlado. Ele deve produzir serviços e resultados específicos. Deve ser desenvolvido progressivamente. Deve ser realizado por pessoas e com recursos limitados e pré-definidos. Os projetos de trabalho social colocam em prática a dimensão social da Política Nacional da Habitação. Para sua elaboração, ele deve ter um diálogo estreito com as diversas áreas da política pública. Nos textos disponibilizados para sua leitura, é importante que você observe as diretrizes do trabalho social na Política Nacional de Habitação definidas pelo Ministério das Cidades. Quais são os conceitos que são definidos por microárea, macroárea, quais são as fases do planejamento, os momentos de pré-contratação, pré-obra, obra e pós-obra. Observe também que existem outros documentos que orientam a elaboração dos projetos de trabalho social. Os documentos apresentados são importantes e tratam de marcos regulatórios para casos de reassentamento involuntário e algumas exigências de agências de financiamento internacional, bem como discussões muito ricas sobre planejamento estratégico situacional. Bons estudos e até a próxima aula!